de que tenha uma transição energética justa, inclusiva, sustentável, que, de acordo com o que nós vemos por aí, ela deve ser de maneira coordenada, estruturada e urgente, que sejam os países atuem em conjunto para que antecipem de fato as suas ações para combater essas emissões e reduzir essas emissões de GE, de gases do efeito estufa. Então, por que, que a energia é um caminho para a transição energética justa, segura e sustentável? Porque através da energia é que podemos fazer com que as fontes de energias fósseis sejam substituídas pelas renováveis. E com isso, tem essa redução dos gases do efeito estufa. Por quê? Para além disso, nós sabemos, tem um dado que 18% dos gases de efeito estufa, ela provém do setor elétrico. Então, a energia, ela permite que galgamos esse caminho para uma transição energética limpa, justa e inclusiva, considerando um equilíbrio entre três pilares, que é basicamente a equidade energética, segurança energética e sustentabilidade ambiental. Porque eu não posso apenas fazer a substituição das fontes de energia sem considerar os impactados. Ou seja, todos têm que estar envolvidos nessa transição energética e a equidade energética ela reflete na igualdade em termos de acesso à energia. Como sabemos, aqui no Piauí, sobretudo aqui no Brasil, sobretudo no Piauí, nós temos ainda uma qualidade, um acesso à energia que não abrange a todos. Como dados da PNAD aponta que o Piauí ainda possui cerca de 1,70%, 1,7% da população da zona rural sem acesso à energia. Então, para que se tenha uma transição energética justa, é necessário que todos estejam integrados nessa transição. Com relação à segurança energética, não basta eu ter apenas o acesso à energia, mas que eu tenha um acesso à energia de qualidade e contínua. E para isso, diversos atores devem estar envolvidos para que garantam essa energia de qualidade e contínua para todos, porque energia é um direito de todos. E a sustentabilidade ambiental, que é exatamente o foco, apesar da necessidade desse equilíbrio entre esses três pilares, que está focado na redução das emissões dos gases de efeito estufa. Então, para compreender o papel do Brasil nessa transição, eu estou trazendo aqui alguns dados importantes que justificam que o Brasil é uma das lideranças globais nessa transição energética e energia limpa. Que dentro dos países do G20, ele é o país que tem a matriz energética mais renovável, assim como a matriz elétrica, que há uma diferença. Enquanto a matriz elétrica, ela está associada à eletricidade. Como eu afirmei, o Brasil ele possui a matriz energética mais limpa do G20, com 49,1% de fontes renováveis e mais de 83% na matriz elétrica. E recentemente foi aprovada, né, a Política Nacional de Transição Energética e o Plano Nacional de Transição Energética, justamente fazendo com que o Brasil ele reitere, ele formalize esse compromisso global com a transição energética frente à neutralidade do carbono, focando tanto na segurança energética, na inovação e inclusão social, que, reitero, está pautado no trilema energético que eu apresentei anteriormente. Segurança energética, equidade e sustentabilidade. Essa estratégia, ela posiciona o país como um ator-chave no mercado verde global,
porque ele desponta como protagonista com oportunidades em hidrogênio verde, BESS, que são os sistemas de armazenamento de baterias, bioenergia e redes inteligentes e industrialização sustentável. Com relação ao Nordeste, porque aqui no Brasil ele possui essa matriz renovável, mas creio que aqui todos saibam, o celeiro das energias renováveis ele se encontra no Nordeste. E posteriormente eu vou mostrar para vocês alguns dados, o porquê do Piauí ele se encontra como um protagonista nessa transição. Quanto ao Nordeste, ele é o maior polo de geração renovável do Brasil, como eu afirmei, porque concentra quase 90% da energia eólica gerada no país e 20% da energia solar centralizada, com destaque para os estados da Bahia, Rio Grande do Norte e o Piauí e o Ceará. Isso, em geração eólica, nós estamos somando aí 87 terawatt-hora em 2024, isso dados da Beólica, enquanto em energia solar centralizada, 7,4 gigas, com destaque para a Bahia, que é um grande produtor de energias renováveis, tanto quanto o Piauí e o Piauí. Ele também, o Nordeste, é referência em geração distribuída e inclusão energética. Por quê? Por que inclusão energética? Porque a geração distribuída ela permite essa descentralização da energia. Ou seja, eu posso produzir minha própria energia em cima da minha residência. Isso facilita o acesso à energia, por isso que ela está muito atrelada a essa inclusão energética, sem depender dos grandes centros de geração de energia do país. E superou 5 gigawatts de GD. É um cenário expressivo, considerando todo o contexto nacional. É o epicentro do hidrogênio verde. Aqui no Nordeste, nós temos o Piauí como líder em potência, né, instalada de projetos de hidrogênio verde. São os dois maiores projetos de hidrogênio verde do mundo, com a Solatio, a Green Energy Park, se instalando aqui no nosso estado. E também temos o Ceará, que também está com esses projetos de hidrogênio verde. E aqui também podemos dizer que, de acordo com a Política Nacional de Transição Energética, aqui se torna no Nordeste o Laboratório de Transição Justa e Regionalizado. Laboratório, entre aspas, né? Por quê? Porque nós temos tanto o potencial quanto os desafios a serem enfrentados. Estão me escutando? Sim, perfeitamente. E outro ponto, aqui seria o ponto de integração com a Política Nacional de Transição Energética, que, no caso do Nordeste, como eu já afirmei, é a região chave para implementar os pilares dessa política, que é justamente a segurança energética, a inclusão e a descarbonização. Em termos de dados, nós temos aqui ao lado direito, no canto inferior esquerdo, na verdade, da sua tela, um panorama da energia eólica e solar, onde o Piauí está entre os 4 maiores produtores, tanto em eólica quanto solar. O futuro da energia se encontra no Piauí. O porquê que ele é destaque no Nordeste? Porque ele é o Piauí. O Piauí, na verdade, está em primeiro na matriz elétrica nacional renovável e ele tem 99,75% da matriz elétrica composta de fontes renováveis, com destaque para a eólica, em seguida a solar. Nós temos também energia hídrica, a usina de Boa Esperança e biomassa. A gente tem biomassa aqui também. Também temos ali 0,25% de térmica. Então, dando continuidade, como vocês podem ver, o terceiro maior gerador de energia eólica também é o Piauí. Isso em 2024, dados da Beólica.
o segundo maior em potência solar centralizada, a Absolar afirma isso, e abriga, como eu já falei, reiterando, os dois maiores projetos de hidrogênio verde do mundo. Aqui nesse gráfico vocês podem perceber, em amarelo está destacado alguns estados do Nordeste, e o Piauí, frente ao contexto nacional, ele se encontra em primeiro em matriz elétrica renovável. Esse é o diferencial do Piauí, que com certeza é um protagonista nessa transição energética. Então, assim, o mundo está olhando para o Piauí por conta dessas condições naturais que são fundamentais para a gente alcance esse nosso objetivo, que é a transição energética justa e inclusiva. Sem contar também um dado interessante, é que 75%, um pouco mais de 75% da região, da bacia hidrográfica do Parnaíba está concentrada no Piauí. Alguns dados aqui que foram tratados, foram extraídos, tratados e centralizados em uns painéis produzidos pela Superintendência de Mineração e Energias Renováveis, visto que nós atuamos com planejamento baseado em evidência. O Piauí em geração centralizada, ele se encontra aqui numa matriz, uma magnitude de quase 4,4 gigawatts em eólica, 2,1 gigawatts de solar. Temos a hídrica, biomassa, nós temos uma usina de biomassa ali em União, e também temos termoelétrico. Por isso que a gente não chega ainda nos 100% de matriz elétrica renovável. E os principais empreendimentos de energia solar e eólica, como o maior complexo eólico da América Latina, está aqui, que é o Lagoa dos Ventos, tem 230 turbinas. Temos também o Parque Solar de São Gonçalo, que há alguns anos foi também o maior da América Latina, a usina de Boa Esperança. E também temos ali, podemos destacar, o complexo do Delta do Parnaíba. Aqui nós temos aqui a evolução dessa capacidade de geração renovável do Piauí. E dá para perceber que despontou ali em 2013, teve uma regressão em 2018, mas também teve uma evolução a partir disso até 2023 e a gente só continua crescendo. Em geração distribuída, só a princípio, Teresina é a quarta cidade do Brasil com maior geração distribuída. E nós temos ali, em termos de dados, 0,7 gigawatts de capacidade instalada. Temos também uma quantidade de 74, quase 75 mil unidades geradoras, pouco mais de 106 mil de unidades consumidoras. E aqui embaixo vocês podem ver a evolução da geração distribuída no Piauí, que se deu ali por volta, que não pegou ali na escala do gráfico, mas foi em 2014. Em 2014 nós tivemos assim a primeira geração distribuída aqui do Piauí e só despontou, porque sol nós temos muito e é em todo o território piauiense. Um destaque é a região Entre Rios, onde está, dos territórios de desenvolvimento, né, as macro-regiões, onde está Teresina. Teresina se destaca como uma cidade que tem mais geração distribuída, seguido ali de Parnaíba, Pix, Floriano. São os destaques. Piauí em consumo de energia. Então, nós temos dados aqui, um comparativo de 2023 e 2024, onde, como vocês podem perceber ali, nós crescemos de 2023 para 2024, 8,3%, o que reflete também no desenvolvimento econômico. O governador ele citou um dado que o Piauí cresceu e que realmente foi o estado do Nordeste que mais cresceu economicamente, e a energia ela está muito correlacionada ao desenvolvimento econômico, porque eu preciso de energia para desenvolver. É um item da infraestrutura que é fundamental para que eu possa ter esse desenvolvimento econômico.
E aqui nós temos um comparativo de consumo entre 2023 e 2024, nesse gráfico. É perceptível que houve um crescimento e nosso consumo predominante ainda é residencial, seguido do comercial, poder público rural. O industrial ele ainda está ali em 5,2%, ou seja, ainda não somos um estado industrializado, mas o objetivo é que, através dessas potencialidades, o Piauí cresça e a população como um todo também. E nós temos aqui o consumo de energia per capita. Tem um destaque ali para a região de Uruçuí, a região ali do sul, porque é onde eu tenho um montante maior de energia e uma concentrada em uma quantidade menor de pessoas. Por isso que eu tenho essa cor ali escura. Nós temos também os pilares de atuação do Piauí, né? O que o Piauí está fazendo para que nós nos consolidemos como um grande protagonista da transição energética, que será apresentado pelo Bruno. Obrigada, Isadora. A Isadora, que é mestranda em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Piauí e graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual do Piauí, pós-graduanda em Energias Renováveis pelo Instituto Federal do Piauí e tem MBA em Mercado de Energias Renováveis de Hidrogênio Verde pelo ICEV. Foi muito importante você trazer esse panorama geral da realidade do Estado e também para a gente entender como essas potencialidades do Estado também impõem desafios, né, aos governos, tanto no que se refere ao planejamento territorial, como com relação à infraestrutura elétrica, em que cada vez mais há uma demanda, né, por essas linhas de transmissão para que não comprometa o escoamento de geração da energia, e isso tem imposto desafios aos estados, principalmente os estados do Nordeste, que têm, né, gerado um expressivo número de energias renováveis, e isso acaba fazendo com que haja um planejamento, a necessidade de um planejamento territorializado e baseado em dados, como você bem colocou. E com isso, a Superintendência de Mineração, que está articulada na Secretaria de Planejamento, tem realizado um trabalho excelente com relação a esse mapeamento de evidências através de diversos dados públicos relacionados à energia, né, no país, no Brasil e no Piauí, e através também recentemente dos mapas geoelétrico e de mineração que nós lançamos essa semana. E aí eu vou apresentar o Bruno Casanova, ele vai falar um pouco mais sobre os projetos da Superintendência de Mineração e Energias Renováveis. O Bruno Casanova, que é engenheiro eletricista pela Faculdade de Engenharia de São Paulo e pós-graduado em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, tem vasta experiência em planejamento e monitoramento estratégico, parcerias público-privadas e projetos elétricos e de telecomunicações. Vou passar para você, Bruno. Boa tarde a todos. Obrigado, Gabi. Obrigado a todos por estarem participando aqui do painel. Antes de entrar nos pilares, né, de atuação do Piauí, só fazer uma contextualização, né? A secretaria que está vinculada agora à superintendência que está vinculada à secretaria, ela é recém-criada, né? Ela foi criada em ano passado, 2024, em abril. Então a gente está completando praticamente um ano, né, de superintendência, né? Ela tem a incumbência de fazer todo esse planejamento da área de energias renováveis e mineração, né? E no começo, só para continuar, para poder iniciar nossos trabalhos, nós nos reunimos e verificamos o que a gente deveria fazer de levantamento, de planejamento, para que não somente buscássemos dados e apresentássemos eles por si só. O que deveríamos fazer para realmente trazer um dado estruturado, mais consolidado e de referência para todo o Estado, né? Que era o nosso objetivo. Então a gente elencou os stakeholders, né, tanto do governo federal, do governo do estado, né, da sociedade, das associações, né. Então tivemos que fazer esse levantamento, esse mapeamento
de todos os atores, tanto de energias renováveis e mineração, que são atores diferentes, em alguns casos podem ser até os mesmos, né? E a partir daí iniciamos nossas tratativas e conversas para buscar quais são os projetos, os dados que eles possuem para poder fazer essa integração, porque a gente via muitos dados dispersos, né? Tanto de energia quanto de mineração do estado. Tinha um dado muito solto para cá, um dado solto para lá. Então a gente buscou reunir eles em uma plataforma só para poder trazer mais consolidado esses dados e realmente trazer ele de forma mais referencial. Com isso, a gente foi até o governo federal, fizemos diversas reuniões para entender quais eram os trabalhos, quais eram as tratativas em relação a todos os tipos de projeto, né? E também dentro do estado, nós iniciamos toda uma rodada de conversa com todas as secretarias. Ainda estamos fazendo isso continuamente, né? Ele não tem um fim, ele é contínuo. E fomos em cada secretaria para saber qual era a demanda, qual era o desafio, principalmente, para poder fazer os projetos serem executados, né? Tanto para a energia quanto para a mineração. E aí, com isso, a gente começou a fazer o nosso mapeamento energético, né? Que busca fazer essa análise da matriz do Estado em relação ao país. Também fizemos o nosso mapeamento geológico, né? Que é identificar também os minerais críticos, as novas áreas. Por que tanto, se você for olhar o mapa, por que tanta área de pesquisa e pouca área de concessão de lavra, né? Então a gente foi tentar identificar o porquê disso. A gente sabe que da fase de pesquisa para a área de concessão leva anos, né? Pode levar 5, 6, 7 anos, porque é um desafio, né? Comprovar que aquela área realmente ela é viável comercialmente, então por isso que se leva alguns anos. E a gente tenta fazer com que essa lacuna seja cada vez menor, né? Então isso com um planejamento consistente a gente tenta fazer esse desafio. E com isso a gente começou a fazer esse levantamento da base de dados de forma integrada, né? Vou mostrar depois na sequência o quanto é o desafio, o quanto é tão grande, né, fazer esse levantamento de dados, que muitas vezes esses dados eles vêm de forma não estruturada, eles vêm dispersos, vêm em formatos diferentes, a gente tem que analisar, ver se eles estão realmente oficiais, se eles estão bem lidos, né, para poder transformar em alguns painéis. Também estamos fazendo parcerias acadêmicas, né, com instituições para poder fortalecer projetos, né, dos acadêmicos, né, para poder tornar eles mais efetivos. E também os impactos sociais. Estamos acompanhando toda a parte da industrialização do hidrogênio verde, né, na região de Parnaíba. Então a gente tem essas reuniões com as secretarias, com o SEMAR, SERES, para poder fazer esse impacto que vai ter lá na sociedade, né? Pode. E as iniciativas do Piauí para essa transição energética, né? Então temos já ano passado desenvolvemos alguns projetos junto com o PNUD, né? Com planejamento energético através de consultores especializados na área. Então eles nos ajudaram a compreender como que é o desafio de fazer essa governança de dados, governança de informações dentro do Estado, né? Entre o governo federal, o governo do Estado e principalmente a distribuidora, né? Que cada um tem o seu planejamento. E o que a gente pretende fazer é um planejamento único. Então, isso vai trazer isso mais efetividade para o trabalho tanto do governo federal, para o governo do estado e principalmente para a distribuidora, né? Que muitas vezes eles têm um planejamento diferente do nosso e principalmente do governo federal, né? Então, a ideia seria unificá-los em uma só, né? Fortalecer a infraestrutura de desenvolvimento econômico, né? Como fortalecendo a infraestrutura em si, de forma a onde detectar novos investimentos, qual é a demanda de carga para esses investimentos, principalmente na parte do agro, que eles demandam uma carga de energia muito grande. Isso faz com que haja um planejamento, um esforço para que aquela linha chegue de forma adequada e de qualidade para aquela região, né? E com isso, você não pode só pensar em um empreendimento, tem que pensar num todo. E muitas vezes isso não é feito, né? Não é realizado. É feito a cada ano, se entram novos empreendimentos, mas esses empreendimentos já tinham um planejamento. Então o que a gente pretende é já pegar esse planejamento de cada e colocar eles de uma forma mais contextualizada e de uma forma maior, né? Isso podendo fazer um planejamento da linha de transmissão única que compreenda todos, né? Não somente específico. Isso também gera custos, né? Cada linha
que seja planejada e implantada gera um custo para aquele empreendimento. Se pensar num conjunto, a gente tem uma redução desses custos, né? As demandas do consórcio Nordeste, né, para poder também mostrar para o governo federal que temos esse impacto, que é quando a geração tem instalação desses empreendimentos, desses grandes empreendimentos, como fazer essa distribuição, né? Para chegar nas residências, chegar nos empreendimentos, no agronegócio, na agroindústria, né? Como que a gente faz essa ligação? Então precisa muito investimento na transmissão. Isso depende também do governo federal, porque muitas vezes essa linha ela tem que ser a linha de 500 kV ou de 230 para poder a qualidade de energia ser também de boa, né? De boa qualidade. Fazer o planejamento com os empreendimentos, principalmente do hidrogênio verde, né? Que é um empreendimento muito grande que vai ser realizado lá na região de Parnaíba. Pensar em toda a região do litoral, da parte norte do estado, né? Porque ele vai impactar diretamente toda a região. Então a gente tem que fazer esse planejamento conforme o governo, né? Como que a educação vai impactar, como que a saúde vai poder se estruturar, a parte de rodovias, infraestrutura, mobilidade urbana. Então, com isso a gente até fez um acordo de cooperação técnica ontem, Investe, ICEV e ICEPLAN, para poder fazer esse estudo, esse levantamento de impacto na região, de todas as vertentes, né? Então isso vai ser um diferencial de estudo que a gente vai poder estar entregando para a sociedade, né? E mostrar que realmente a gente está se articulando e se planejando para que o impacto seja cada vez menor e todos possam ser atendidos, né? E além disso, fazer o planejamento com base em evidências, né? Com esses dados tratados e o mapeamento de todos os dados, né? Aí, como eu disse, tivemos que fazer todo esse levantamento dos dados. Foram praticamente mais de 4,5 milhões de dados, né, que nós coletamos. São muitos dados. Com base nisso, a gente tem que analisar, verificar quais são realmente que a gente vai poder converter isso e tratar esses dados para o estado do Piauí, né, para poder fazer com que eles sejam de forma mais gerenciáveis e com isso possa se tomar uma decisão mais consolidada. Com isso a gente tratou e hoje temos dados tratados mesmo, mais de 350 mil dados tratados, são muitos dados, né? Se for ver o banco todo. Temos 8 fontes, então como eu falei, a gente foi atrás da NM, da SGB, da EPE Equatorial, ANS, ANEEL, né? Tem outras fontes que a gente também tem buscado, para poder fazer isso de uma forma mais consolidada e estruturada dentro do Estado, né? Tornando isso referência e não mais disperso como era antes, né? E para chegar aonde nós temos hoje, que são os painéis gerenciais e os mapas interativos, tivemos que usar uma engenharia realmente de dados, né? Praticamente 10 ferramentas, desde bibliotecas até as linguagens, o Python, né? Orquestrado com Airflow e Container, né? Aí virando banco de dados e com isso ou ele iria para um software, o software BI, ou para um software de mapa, né, que é o QGIS que a gente utiliza, né? Aí com isso podemos transformar isso em dados gerenciais, né, que é o que está sendo divulgado e já está nos dados do site da CEPLAN, né, dados PI, né, já está publicado. Lá com isso a gente poder estruturar o planejamento energético do Estado, mostrando como que é os dados, a potência, né, da geração centralizada, os dados da geração distribuída e isso também mostrar o consumo e a demanda. Tudo reunido numa plataforma só e não mais cada um em seu BI, no caso, né? Podemos mostrar também um exemplo, o quanto o consumo do Estado subiu em relação a 2023 e 2024, né? Podemos verificar que ele subiu praticamente 8%, né? E sabemos que a infraestrutura energética ela impacta diretamente na economia. Então isso é um reflexo que a economia está crescendo, né? Porque ela é um indicador muito forte, né? Também podemos nos aprofundar depois em geração centralizada. O quanto ele vai ser gerado futuramente. Hoje temos 6,7 gigawatt, né, instalado em operação, né? Esse ano vai entrar mais 1 giga de solar. E o quanto vai entrar para daqui até 2030? A previsão é de entrar mais 21, né, chegando a 29 GB. Então seria
um salto enorme, né, para o Estado em geração de energia. Mas para isso precisa de transmissão, precisa de investimento na infraestrutura, né, de todos os níveis, né, tanto do governo do Estado quanto da distribuidora, governo federal. Então é isso que a gente está fazendo, né. Se puder. Em relação a micro e mini, a gente conseguiu detectar também nesses dados tratados como é a distribuição da micro e mini, que é a geração solar da casa, né, dos condomínios, dos shoppings. Então a gente conseguiu detectar, fazer um tratamento dos dados. A gente atualiza isso diariamente. Então todo dia a gente vê que esse dado, pelo menos da micro e mini, sobe constantemente, porque todo dia tem investimento, tem instalação, né, de placas solares. Então a gente detecta e mostra que a gente está chegando quase 1 giga já de dado de geração distribuída, né, de potência, né. E na parte de consumo, podemos destacar então o quanto temos evoluído. Separamos isso por território, porque hoje o Estado também vê que o Estado é dividido por territórios, né, para fazer um planejamento mais estruturado. E aí vemos que Entre Rios é uma das regiões que mais forte tem o consumo. E o Estado ele está crescendo, mas na parte de consumo da indústria, né, devido aos grandes investimentos que estão vindo. Mas hoje temos praticamente 50% de consumo residencial, né. O consumo residencial é muito forte ainda no Estado, mas com os investimentos que estão sendo feitos na parte da indústria, isso tende a aumentar, né, para a industrialização. Também fizemos um levantamento de todas as legislações, normas, projetos de leis do Estado e do Brasil. Isso é constante, a gente tem feito até as validações, né? Com isso conseguimos montar essa estrutura de como que ele está distribuído no país, quais são as leis. Isso ajuda muito a academia a entender como que a lei ela atua, né, para as empresas também, quais leis que eu tenho que seguir. E a gente, em conversa com o governo federal, eles não tinham essa plataforma ainda desenvolvida. E aí a gente já estava na frente desenvolvendo, mostramos para eles como eles poderiam estruturar, eles pegaram isso aqui como exemplo, né? Se vocês forem ver, até o do governo federal está parecido com o nosso. E aí a gente fez um incremento a mais, que é colocar uma inteligência artificial. Então vocês podem entrar nessa inteligência, como a questão de legislação é muito complexa, se você entrar na IA, você pode perguntar sobre todo o banco que a gente fez o levantamento, então fica até mais fácil de você compreender sobre os projetos de leis, normas e as leis já aplicáveis, né? Então a gente tentou tornar o painel o mais fácil e de acesso possível para todos, tá? E aí com isso a gente foi e junto com toda a Secretaria de Planejamento transformou os dados que nós temos em georreferenciados, num mapa geográfico, né, de melhor visualização e melhor compreensão por todos. Então temos lá desde as subestações da Chesf e da Equatorial distribuídos pela potência e as suas localizações exatas, né. Temos também demonstrando as linhas de 500 kV até as linhas de 3.8, que são as linhas de rua que a gente vê aqui nos postes. Então a gente conseguiu detectar e colocar isso no mapa, né. Conseguimos colocar todos os empreendimentos que estão em operação, os empreendimentos que estão em construção e os planejados. Então todos aqueles 29 gigas vão estar plotados aqui no mapa, né, cada um com seu ponto referenciado, né, e destaque. Então vocês podem entrar, clicar, vai estar mostrando todo o detalhe, qual é o empreendimento, onde ele está localizado, qual é a potência que ele vai estar ou em operação ou que ele vai se instalar, né. Também pode voltar um pouquinho. Em relação ao mapa, né, nós podemos também colocar sobre a qualidade de energia. Nós colocamos a parte de DEC-FEC, que o FEC é a frequência com que a energia cai durante o ano, que é o que a Equatorial ela segue essa normativa da ANEEL. Então ele tem um limite, se ele extrapolar ele toma multa, senão ele está dentro do limite. Então isso a gente mostra no mapa, o FEC é a frequência com que ele cai durante o ano e o DEC é a duração que temos sem energia durante o ano, né? Então isso é colocado no mapa. Por exemplo, se durante o ano a ANEEL estabelece 20 horas por ano sem energia e a Equatorial mantém 19, ela está dentro do limite. Mas se passou de 30, então ela pode tomar uma multa. Então a gente mostra aqui o limite que é colocado. Então
todo esse detalhamento e aprofundamento dos dados foram transformados para que todos possam compreender e entender como que é a parte energética do Estado, né? E por fim, quando vocês forem colocar todos as questões das linhas de transmissões, algumas questões a gente pode ver, algumas áreas, elas ficam vazias, né? Mas se a gente colocar a questão da APA, da área de reserva, elas são também muito grandes dentro do Estado. Em muitos locais ainda não se tem infraestrutura por causa das APAs, né? Por causa da área de conservação. E isso fica bem melhor de ser compreensível quando você coloca no mapa, né? E isso vocês vão ter acesso a todos dentro do Dados PI. Né? E com isso também fizemos para a mineração. Os dados de mineração eles estavam também, né, com relação à arrecadação, os processos, né, administrativos que estavam espalhados. Então reunimos numa plataforma única, colocando como que eram as fases, porque são diversas fases, desde pesquisa até o fechamento da mina. Então colocamos aqui os principais, que é a fase de pesquisa. Como vocês podem ver, temos muitos processos em pesquisa, mas o que a gente quer fazer é torná-los em concessão de lavra. Temos a parte de requerimento de lavra, né, que é o processo anterior ao concessão de lavra, que é quando a empresa tem um limite de extração, e aí ela pode fazer isso, saber se ela comercialmente, se é viável, né, o processo. E depois entra em concessão, e por fim o fechamento da mina. Né? Então tudo está destacado. Temos a questão do CEFEM, que é a arrecadação, né, que todo o minério tem uma arrecadação por parte do Estado, do município e da União. Né? E aí com isso nós transpomos para um mapa, né, onde principalmente tem a litologia, e aí lá tem as ocorrências, tem a questão principalmente da infraestrutura, né, de rodovias, ferrovias, aeroportos. Isso é um direcionamento e é importante para que se detecte, se analise de forma ainda cada vez mais aprofundada sobre a mineração no Estado. Colocamos em destaque algumas folhas, quando vocês podem clicar, e tem algumas folhas, porque essa escala aqui é 1 para 1 milhão, mas tem casos que já temos 1 para 250 mil, 1 para 100 mil, e aí fica melhor o entendimento sobre aquela região, sobre minerais do nosso estado. Além disso, você trouxe um ponto muito importante, quanto à transição energética, ela é transversal, e isso demanda uma articulação intersetorial, né, com diversos atores, da iniciativa privada, do poder público, da academia também, como você trouxe exemplos, para que essa transição, ela de fato implique em desenvolvimento socioeconômico para o nosso estado. Inclusive, ali na Secretaria de Planejamento também, em parceria com o PNUD, também estamos lançando um PRODOC, para que a transição energética ela seja realmente através de planejamento territorial, uma infraestrutura verde em que implique ali num desenvolvimento, numa melhoria das condições de vida da população, para que essa grande geração de energia renovável ela realmente fortaleça cada vez mais o nosso estado. Obrigada. E falando ainda em transição energética, a mineração é um outro potencial expressivo do estado do Piauí e está diretamente relacionada, né, a essa transição energética que é demandado de nós e cada vez mais necessária. E para apresentar um pouco mais dessa realidade da mineração no nosso estado e quais são os minerais da transição energética presentes aqui no Piauí, vou apresentar o Aguinaldo Filho, que é geólogo pela Universidade Federal do Ceará e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geologia pela Universidade Federal do Ceará e doutorando também em Geologia pela Universidade Federal do Ceará, com ênfase em rocha ornamental, mineralogia, recursos hídricos e mapeamento geológico. O Aguinaldo é gerente em mineração da Superintendência de Mineração e Energias Renováveis da CEPLAN. Boa tarde a todos. É um grande prazer representar o estado do Piauí para falar sobre mineração nesse painel de transição energética.
entendeu? Aí, falar da mineração do Piauí em si, é, nosso amigo Nilo Júnior vai falar, está começando nessa pesquisa e nessa transição energética é um elo com a energia. Falando em elo, quando a gente vai falar sobre mineração, quando a gente ouve essa palavra mineração, a gente já percebe que tem impactos ambientais, vai ter poluição, vai ter muitas coisas erradas. Isso é um fato, isso é fato, isso é verdade na mineração. Mas hoje a gente vai olhar o outro lado da mineração. Para a gente ter uma transição energética, a gente vai precisar da mineração. Esse elo da mineração na transição energética, na parte das baterias, na parte das turbinas eólicas, painéis solares, a gente precisa da mineração, a gente precisa desses minerais estratégicos, que seria o cobalto, o níquel, que seria o grafite, o lítio. A gente vai precisar desses minerais. Ou seja, vamos hoje, a partir de hoje, a olhar esse outro lado da mineração. Vamos esquecer esse lado de impactos ambientais, conflitos territoriais e vamos olhar esse outro lado, entendeu? Que seriam os benefícios dessa mineração. A oportunidade no Piauí, que a gente vamos ter 5 minerais encontrados no Piauí, que seria o níquel, cobre, fosfato, os terras raras e o urânio. O urânio e terras raras, nós temos estudos preliminares já adquirido pela SGB e o fosfato também. Mas o níquel, o cobre, a gente já tem minas a ser produzidos aqui, entendeu? Como o projeto Capitão Gervásio, que tem níquel e cobre, a ocorrência algumas lá no sul, sudeste, de fosfato e urânio. E a gente tem uns terras raras encontradas em rochas alcalinas e carbonática, que eles estão na fase de pesquisa, ainda de prospecção. Que com isso a gente precisa de investimento para, como o nosso superintendente falou, sair da pesquisa para ir para a lavra. Aí para ter uma mina, vai ter um depósito desses minerais. O potencial logístico e energético na expansão a gente vai ter nas ferrovias, alguns parques eólicos, energia solar, para ter isso, para ter atrás desses minerais. Se a gente temos ferrovias, vamos ter infraestruturas passando perto desses minerais, a gente consegue escoar esses minerais para outros locais. No Piauí, nós temos potencial minerário. Temos 5,49 mil hectares ativos de potencial minerário, 4,17 mil hectares em pesquisas. A gente vê, ó, a pesquisa aqui já é 4,17 mil hectares. Em operação de lavras é pouco. E 83 mil hectares requerido. Tem muitos requerimentos, mas pouca pesquisa. E ao todo é 21,36% do território do Piauí que tem uso minerário. Mas você pode se perguntar, quer dizer que os outros não têm? Pode ter, mas o que está faltando é pesquisa. As oportunidades é níquel, fosfato e o ferro. O níquel, a gente encontra uma reserva de 138 milhões lá em São João do Piauí, que seria a empresa de Piauí Níqueis. Temos também Capitão Gervásio e Dona Inocência, que é a atual empresa Piauí Níqueis. Mas eles não estão produzindo muito, pararam, estão na pesquisa, estão esperando investimento para começar a produzir. Teve 33 ocorrências de fosfato lá no sul-sudeste do Piauí, que esse insumo de fosfato seria bom para fertilizante. Ou seja, precisamos do fertilizante para o agro, mas não temos a pesquisa para começar a extrair o fosfato. E o ferro, nós temos a Lion, aqui em Piripiri, temos São Raimundo Nonato, com alguns conflitos lá em São Raimundo Nonato, e temos a Bemisa, que é ali em Paulistana. Dos três, o que está operando é Lion. A Lion está operando em Piripiri e também tem algumas minas dela lá no norte do Piauí.
A BMesa está parada porque nós não temos a infraestrutura, nós precisamos da ferrovia para passar por lá. Mas elas estão tudo paradas ainda, estão esperando essa ferrovia. E São Raimundo Nonato tem aqueles conflitos territoriais que precisam ser resolvidos. Mas os 3 projetos, o teor é elevado de mais 60% de ferro. Nós temos uma grande quantidade de ferro para ser produzido, para ser extraído, mas não temos investimentos, não temos o fomento para escoar esse minério. Aqui em cima, nós temos 19 tipos de minerais recolhidos pelo Cefem, que vem o ferro, o calcário, o níquel, diabasa, água mineral, opala, diamante. Esses todos são os minerais que têm recolhimento pelo Cefem. E a gente vê nesse outro quadro, 2023 teve 4 milhões de arrecadação pelo Cefem. Já em 2024 nós temos 8 milhões, 8,1, dobrou. Vocês se perguntam por que dobrou. Em 2024 a Line começou a operar. Teve a operação da Line com guia de utilização, lógico, mas eles operaram e conseguiu dobrar. Mas aqui em 2023, vale ressaltar, os 4 milhões é mais lá de Antônio Almeida, que são os calcários daqui do Piauí. A gente tem que lembrar sempre do calcário que eles têm essa parte. Esses 4 milhões é mais deles, mas o dobro aqui foi o ferro. Imagine se a gente tiver níquel, fosfato, como é que vai ter essa arrecadação para o Estado? A implementação de políticas públicas do governo, quando foi criada a SUME, a gente teve que implementar essas políticas públicas governamentais. A gente precisou fazer um mapa interativo, alternativo da mineração. Tivemos de estabelecer termos de parcerias cooperativas, técnicas, projetos e programas de mitigações de territórios, conflitos sociais, essas coisas, levantamento de deficiências de infraestrutura do Estado. Tivemos de fazer o monitoramento dos royalties, que seria o Cefem, e tivemos de fazer uma atuação regulatória, fazer um mapeamento de legislação que não tem aqui no Estado, e fizemos um arcabouço regulatório. Com isso tudo, a gente juntou esses dados todos e fizemos um painel interativo, que já foi lançado, está no site da CEPLAN, e quem quiser ver, pode estar aqui o QR Code aqui do lado, clica ou coloca o celular e você consegue ver o painel interativo. No painel interativo, a gente tem uns balanços minerários, que o nosso superintendente mostrou. Tem um processo minerário, as pesquisas ativas, temos requerimentos de lavras, temos outros requerimentos como guia de utilização, licenciamento minerário, e temos as extrações e outros processos. Você percebe que no processo minerário, hoje foi atualizado ontem, 6/4, todo dia é atualizado esses dados. Temos 5.144 processos minerários, sendo ele 3.067 de pesquisa, 198 de requerimento de lavra. Você vê que tem uma certa diferença dos dois. Tem mais pesquisa do que lavra. E precisamos mudar essa parte. Com isso, se você for andando no painel interativo, o primeiro ícone ali são os processos minerários, que você pode mexer. Você vê que tem, desse lado aqui, tem mais mineral de ferro, mineral de cobre, fosfato. E lembrando, gente, quando a gente fala de minerais de transição, para todos eles, a gente precisa falar do cobre. O cobre é o essencial, é o elo de todos esses minerais de transição. Se a gente não tiver o cobre, a gente não consegue ter outro tipo de minerais. A gente não vai encontrar? Vamos encontrar, mas na hora de fazer uma liga para energia solar, uma liga para energia eólica, até para o hidrogênio verde, a gente precisa de cobre. Então a gente tem que ir atrás do cobre. E a gente tem a ocorrência de cobre aqui no Piauí. Voltando de novo para o balanço, e a gente vai falar do Cefem, que é o próximo ícone. No Cefem, como eu falei, o valor arrecadado de 2024 é 8,172 milhões. Teve o dobro de 2023. E a projeção da SUME
é meio que dobrar esse ano, pois tem várias outras lavras de ferro e eles vão ter que, a projeção deles é de dobrar esse ano. Mas lembrando, o Cefem, essa arrecadação é vindo dos royalties da mineração. Lá na frente eu vou falar um pouquinho mais dele. E a gente fez, para tudo isso, a gente fez um marco regulatório, né? Um balanço regulatório. Foi pego a equipe da mineração, pegou toda a parte evolutiva de ambiente regulatório, pegou todas as resoluções. Não tem a lei, como é vindo da ANM, é federal, é uma coisa federal, mas a gente pegou a parte ambiental, a gente foi atrás de toda coisa que era vinculada à mineração. E fez isso dentro de um ambiente regulatório dentro desse painel. Falando do Cefem um pouquinho, quando a gente fez a parte, a mineração de ferro em si, tem um total de exportação de 521,178 toneladas mil, de julho de 2024 a dezembro de 2024. Teve um aumento de mais de 200 mil toneladas, só pela Line. A Line conseguiu uma concessão de lavra em 18/12 de 2024. Ela saiu de guia de utilização para lavra, a mina deles lá de Piripiri. E a previsão deles para 2025 é de 1 a 1,5 milhões de toneladas de minério de ferro dessa mina. E olha que eles já estão abrindo mais 2 ou 3 minas lá para o norte. Como eu falei, teve 19 extrações de substância em 2024 e teve um pequeno aumento de área de mineração de 5,337 para 5,377 hectares. Você vê que teve uma diminuída de pesquisa de julho de 2024 para dezembro e um aumento de extração e arrecadação aqui. Aí você se pergunta, o Cefem, como é que é distribuído no Brasil o recurso todo? É 60% o recurso arrecadado é para o município, 10% é para a União, 10% é para o Estado e 15% são para os municípios afetados. Vocês se perguntam, eu acredito que vocês já viram uma reportagem, acho que está com uns 3 semanas, e que teve 8, 9 municípios que ganhou, vai ganhar um recurso até 2030, 2028, mais ou menos isso, aqui do Piauí. Eles são municípios afetados, que seria aquele minério vai passar pelo aquele município de caminhão, de ferrovia, e ele é afetado algum jeito na infraestrutura ou no desenvolvimento dele. E ele tem que receber aquele recurso para eles. No ambiente regulatório, a equipe fez a parte de legislação e a gente colocou para o governo uma lei da mineração, um projeto de lei de mineração do Piauí, que eles englobam os quatro políticas, que é a política de investimento em pesquisa mineral, a política de aproveitamento interno dos minerais de resíduos da mineração, a política de desenvolvimento sustentável da mineração e o Piauí Alpala, que é a política de valorização das gemas piauienses. O PIN, que seria a política de investimento, é pegar essa porcentagem de Cefem ou algum investimento para o investimento de pesquisa em si, para pesquisar os minerais que tem aqui. E o aproveitamento interno, que é o PAN, né, que se chama, Política de Aproveitamento Interno de Minerais de Resíduos, é pegar aqueles resíduos, o rejeito dos minerais, da mineração, e trabalhar com o segundo aproveitamento, o segundo beneficiamento. E a parte sustentável, que tem que ter. Hoje em dia a mineração não vai para frente sem a parte sustentável. E o Piauí Opala, que seria as gemas piauienses, a gente valorizar nossas gemas, a cultura do Piauí. Com isso, no começo do ano, conversando com o superintendente, os diretores, a equipe toda da SUME, a gente teve um planejamento de 3 projetos para tentar trabalhar isso o ano todinho, que seria o estudo para o aumento da arrecadação,
a gente se pergunta como é que a gente vai aumentar a arrecadação do CEFEM. É indo atrás daquelas pessoas, aquelas empresas, para eles declarar que está tirando extraindo aquele mineral, aquele minério. Eu acredito que não. Seria a parte de pesquisa. A gente tem que ir começar no alicerce, pesquisar, trabalhar aquela pesquisa, trabalhar embaixo para depois mostrar para o investidor, mostrar para aqueles que ali tem um mineral e tem aquele minério para a gente extrair e comercializar. Mas isso a gente vai ter que trabalhar junto com a equipe, trabalhar junto com algumas secretarias para a gente ver como é que faz esse mapeamento. O Atlas da Mineração, a gente já tem um mapa da mineração, mas vamos tentar complementar, fazer uma coisa completa, ocorrência, bens referenciados. A gente vai usar a parceria junto com a SGB, que eles têm várias ocorrências, trabalhar em cima disso, para fazer um mapa, um Atlas bem completo. E o projeto para mineração com resíduos. Como eu falei, a parte do rejeito das mineração, a gente vai ter que trabalhar em cima, fazer isso com pequeno e médio produtor, trabalhar com aquelas cooperativas. Aqui no Brasil, e aqui a gente tem a APL, que é o Arranjo Produtivo Local, que eles trabalham com pequenos mineradores, essas coisas, e eles trabalham com rejeito, algumas vezes, entendeu? O Atlas da Mineração, voltando lá, como o Bruno comentou, a gente estamos fazendo parceria, fizemos o acordo com a SGB, vamos fazer parcerias com algumas universidades para trabalhar, o Instituto Federal, o UESP, o UFP, para trabalhar com isso, porque a gente pode pegar o Atlas da Mineração e colocar no celular, fazer um mobilezinho dele, e ele está no celular, o investidor quer ir para o campo, tem um mapa no celular, leve, e ele pode clicar em Piripiri, clicar em Alce, e lá tem todas as informações. A ideia inicial seria essa. O estudo de arrecadação do CEFEM, algumas secretarias estamos conversando e vamos trabalhar em cima. E o projeto da mineração com resíduo também, tem algumas secretarias, como a SAF, a SADA, eles olham para esse lado, que podem pegar a parte de rejeito para agricultura, para agrofamiliar, e tem essa parte. Com isso, tudo isso, a gente montou o mapa da mineração, que você pode usar esse QR Code aqui do lado, clicar e ele vai já direto no mapa da mineração. Aqui do lado, quando você abrir no seu celular ou no seu computador, você vai ter uma abazinha, você pode colocar municípios, você pode olhar as fases de requerimentos de onde você quiser. Isso é bom para o investidor. O investidor vai ter esse mapa na mão. Ele vai dar uma olhada, ele já vai saber onde conversar, ele vai saber onde é que ele está olhando, vai ter infraestrutura, vai ter onde que pode estradas, os rios, vai ter tudo nesse mapa. E também a gente, junto com a SGB, a gente colocou alguns mapas deles que são mais detalhados dentro desse mapa. Algumas cidades, alguns municípios tem, você clica, você abre, você tem eles mais detalhados. Com isso, em 28 de outubro de 2024, a gente assinou um acordo com a SGB, que foi o estudo econômico do estado do Piauí, que lá dentro tem a análise abrangente sobre o potencial mineral do estado, alguns principais recursos minerais, os indicadores econômicos, a oportunidade de investimento. E o estudo vai integrar aspectos geológicos, econômicos, ambientes territoriais, como eu falei, fosfato, ferro, gemas, argilas, além de propor diretrizes estratégicas para o futuro da mineração do estado do Piauí. Finalizo. Alguma dúvida? Obrigado. Obrigada, Aguinaldo. Com certeza essas informações, elas são estratégicas, né? E muito importantes para a gente ter um panorama geral do setor mineral no estado do Piauí. Além disso, mostra o quanto exige uma atuação forte e responsável do Estado, e essas políticas são um exemplo disso,
né, no sentido de que essa exploração deve ser socioambientalmente responsável e que também seja uma exploração que fortaleça toda a cadeia produtiva do setor da mineração. Além disso, as articulações, né, com outros órgãos, como você trouxe, são fundamentais. E o Serviço Geológico do Brasil tem sido um parceiro. Eu vou apresentar o Nilo, que vai trazer mais detalhes do estudo geoeconômico do Piauí, que foi lançado em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento. O Nilo Costa Pedrosa Júnior é geólogo com mestrado pela Universidade Federal do Ceará e doutorado pela Universidade de Brasília. Atua como pesquisador em geociências do Serviço Geológico do Brasil em Teresina há mais de uma década e possui experiência em cartografia geológica e em recursos minerais e geofísica aplicada. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Gabi. Então, juntamente com o pessoal da Secretaria de Planejamento, o Agnaldo já comentou, a gente firmou esse acordo de cooperação técnica há algum tempo, né? E aí a gente vai fazer o lançamento desse estudo geoeconômico do estado do Piauí, né? Esse trabalho foi publicado no final do ano passado e, além disso, a gente vai comentar um pouco sobre o potencial mineral do estado do Piauí, né? No que diz respeito aos novos estudos que a gente tem feito ultimamente e... só para a gente contextualizar, sair um pouquinho aqui da Secretaria de Planejamento, né? O Serviço Geológico do Brasil é uma empresa pública do governo federal, né? A nossa missão é disseminar o conhecimento geocientífico do país, né? E aí contribuir com a qualidade de vida da sociedade e o desenvolvimento sustentável. Nosso foco atual é na inovação tecnológica, na formação de recursos humanos. Temos uma equipe formada aí por mais de 500, 600 pesquisadores, na qual mais de um terço tem nível de mestrado e doutorado, então temos um nível acadêmico expressivo dentro do serviço geológico, né? A gente trabalha para promover a exploração e a pesquisa mineral no país, a gestão de recursos hídricos também, sejam eles superficiais ou subterrâneos, a questão da proteção ambiental na preservação de áreas degradadas, por exemplo, e na prevenção de riscos, né? A questão de deslizamento de terras, inundações, a gente faz todo esse mapeamento também no país, né? E sempre a gente busca essas parcerias, né? É importante, a gente sabe que o governo federal existem várias restrições orçamentárias aí no que diz respeito a esses últimos anos, e buscar essa parceria com os estados, municípios, é sempre importante, né? Bom, aí é o estudo geoeconômico do estado do Piauí. Os organizadores e autores desse trabalho é o Gustavo, a Elisângela e o Francisco Rubens. Rubens está aqui, está pendurando a chuteira, deu sua contribuição para o Serviço Geológico e para o Piauí, para a geologia do estado. Esse estudo geoeconômico está dentro de um programa bem maior da empresa, né, que é essa plataforma P3M, é mais ou menos o que o pessoal da Secretaria de Planejamento fez para o Piauí. Isso vai ser feito para o Brasil também, né, isso vai ser disponibilizado aí nos próximos anos. E existe um subprograma dentro disso, que são esses estudos geoeconômicos estaduais, certo? E qual é o objetivo disso? Então é concentrar e intensificar a pesquisa mineral, organizar todo esse banco de dados no que diz respeito à pesquisa mineral e analisar os depósitos minerais do Brasil, né? Isso envolve toda a cadeia produtiva, desde a pesquisa e até a extração e a transformação mineral, né? Ou seja, produzir e disseminar informações estratégicas que apoiem o planejamento e projetos minerais, né? Contribuindo para as políticas públicas e a questão do setor privado também. Então, a economia mineral envolve todos esses aspectos aí que a gente vê, tá? Tem esses 5 pilares, né, principais, que são a avaliação econômica dos depósitos minerais. Isso, o Serviço Geológico está bem atuante nessa parte. O planejamento e a gestão da atividade mineral, políticas públicas de regulação também, a questão dos royalties, concessões, licenciamento ambiental, né? O mercado, né, a demanda e a oferta dessas substâncias minerais, a questão da sustentabilidade, do impacto socioambiental nisso tudo. Então, o que o EGE traz, né, que é o estudo geoeconômico, né? A cadeia de produção minéria e industrial do estado do Piauí, ela inclui como os principais bens minerais, estão aqueles materiais voltados para a construção civil, o calcário, o dolomito. A gente também tem a questão do fosfato, do ferro, níquel, cobre e gemas, como oportunidades de investimento já maduras, já bem estabelecidas no estado.
A gente tem o calcário, o níquel, as opalas, a argila para cerâmica vermelha e refratária. Oportunidades em desenvolvimento, a gente pode destacar o fosfato, diversas ocorrências no estado, tanto no contexto do embasamento quanto no contexto da bacia sedimentar do Parnaíba. A questão do diamante também no sul do estado. E com relação às oportunidades em potencial, a gente tem o cobre, né, algumas ocorrências, como o Agnaldo já citou. A questão da gipsita no leste do estado, questão de rochas ornamentais também importante, nos mármores lá da região de Pio Nono. E minerais críticos e estratégicos, né, que são, aí a gente pode citar os elementos terras raras e urânio, né, que são as descobertas recentes que o Serviço Geológico tem feito aqui no estado do Piauí. Então, o EGE ele estabelece aí 9 programas setoriais na elaboração de um plano de desenvolvimento para a indústria mineral do estado, né? Ou seja, essas são as principais substâncias que o estado pode trabalhar para desenvolver um plano de desenvolvimento, né? E aí cabe realmente ao estado tomar a frente disso, que é a questão das argilas, os calcários para uso agrícola, o calcário também para a indústria cimenteira e a siderurgia, ferro, fertilizantes, como o caso do fosfato, né? Gemas, a gipsita também, que tem um uso dinâmico, inclusive para corretivo do solo, materiais para construção civil e rochas ornamentais também, né? Bom, só para a gente contextualizar um pouco o contexto geológico do estado do Piauí, né? Aqui um mapa do estado do Piauí. Em verde a gente tem a região da bacia sedimentar do Parnaíba, né? Ou seja, aproximadamente 85% do estado está situado numa região de rochas sedimentares, enquanto que aproximadamente 15% no sudeste e sul do estado são rochas do embasamento cristalino, né? São aquelas rochas que a gente conhece como rocha dura, né? Esses pontinhos aí nesse mapa agora são os recursos minerais cadastrados pelo Serviço Geológico do Brasil no Piauí, né? Então isso são dados oficiais, tudo isso teve pesquisa envolvida, teve algum trabalho envolvido, né? E aqui são os requerimentos de pesquisa do estado, né? A gente vê realmente que há uma semelhança muito grande, né? Ou seja, o requerimento de pesquisa, esse avanço no requerimento de pesquisa, ele sai realmente desse cadastro de recursos minerais, né? Então, a importância dos estudos, da cartografia geológica, no cadastro de recursos minerais, é que vai mostrar o potencial mineral daquela região, né? E a gente vê que os requerimentos de pesquisa eles coincidem quase que praticamente com as substâncias minerais cadastradas pelo Serviço Geológico do Brasil. Recentemente a gente tomou a iniciativa de elaborar um mapa completo, pegando essa questão dos territórios de desenvolvimento do estado do Piauí, e aí a gente vai analisar aqui o mapa potencial mineral do estado do Piauí, certo? A gente vai dar uma passeada aí de norte a sul para ver quais são as principais substâncias minerais presentes no estado, tá? Bom, no canto superior esquerdo ali está a localização, né? Para a gente não se perder nos territórios aí de desenvolvimento. Aí vocês podem acompanhar lá. Vamos começar aqui pelo norte, na planície litorânea. Em termos de substâncias mais importantes, a gente tem algumas ocorrências de ferro cadastradas aí nos últimos trabalhos da CPR, do Serviço Geológico do Brasil, né? Algumas ocorrências de rochas calcárias também, que são importantes aí para o corretivo do solo, né? Principalmente para a questão do agronegócio, né? Algumas depósitos de água mineral também, uma das principais substâncias do estado, se não a principal, né? Na região dos cocais, aí, entrando na macro-região do meio norte, né? O que tem mais de importante aí, a gente sabe que é o ferro de Piripiri, né? Que tem contribuído fortemente com a arrecadação, essas coisas no estado do Piauí. Ele está situado aqui na região de Piripiri, né? Outras substâncias, aí, vários garimpos e minas de opala na região de Pedro II, água mineral, e além de outras substâncias, diversas substâncias relacionadas a materiais de uso na construção civil. Bom, mais embaixo aí ainda na região do meio norte, a região dos Carnaubais, né? Aí foi um trabalho que a gente realizou pelo Serviço Geológico, os trabalhos publicados nos últimos anos. A gente vê uma série de ocorrências minerais relacionadas a minerais críticos e estratégicos que estão dentro desse contexto de transição energética, né, que é urânio, né, o mineral energético, os elementos terras raras, o fosfato também ali localizado na região de São Miguel do Tapuio,
Outra questão importante nessa região é a questão das rochas ornamentais, ali na região de Castelo e Juazeiro do Piauí. E uma coisa que chama a atenção nesse mapa, aqui de fundo tem a cartografia geológica, né, essas cores, e a gente vê que essas substâncias de minerais críticos e estratégicos, eles quase que acompanham uma unidade litológica específica, né? Ou seja, a gente pode filtrar essa informação só pela cartografia geológica, entendeu? Bom, na região do Entre Rios, né, aí a capital Teresina, alguns depósitos, aí, a principal substância é a água mineral, né? Algumas rochas calcárias ali no município de Zé de Freitas também são importantes na questão do agronegócio. Região do Vale do Sambito, né, que fica ali, eu acho que a região de Pimenteira, Inhuma, né? A gente também tem essas ocorrências de urânios, terras raras, tem alguma ocorrência de cobre também que merece ser melhor investigada nessa região, Novo Oriente do Piauí. Temos também várias ocorrências de rochas fosfáticas para uso de fertilizante na agroindústria, né? Outra coisa que chama bastante atenção aqui na região de Ipiranga do Piauí e Uma são vários corpos kimberlíticos cadastrados pelo Serviço Geológico do Brasil. A gente cadastrou também alguns novos corpos que a gente encontrou nesses últimos trabalhos. Essas rochas são importantes porque são as rochas portadoras de diamante, né? Então, são rochas interessantes para a pesquisa mineral, né? Região do Vale do Rio Guaribas, né? A gente entra aí na parte do semiárido, né? Temos algumas ocorrências também desses minerais críticos e estratégicos, algumas ocorrências importantes de cobre na região de Pio Nono, né? Fosfato também, o mármore lá de Pio Nono, aí também serve, esse mármore também tem uso como rocha ornamental, um importante depósito que existe na região de Pio Nono também. Vários corpos kimberlíticos ali no norte, na região de Lagoa do Sítio também, que merecem uma atenção, estudos mais detalhados para saber qual é o verdadeiro potencial disso. Na região da Chapada Vale do Itaim, então a gente tem algumas ocorrências de cobre também no município de Queimada Nova, insumos para a agricultura e a segurança nacional, que envolve segurança nacional. A gente tem fosfato na região de Jacobina do Piauí, né? Essas rochas foram inclusive identificadas pelo Serviço Geológico, que publicou um informe técnico. Talvez seja uma reserva importante, que mais à frente, com mais estudo, pode avançar alguma coisa, né? Tem mármore também, gipsita nessa parte leste aqui dessa região, importante aqui associada à bacia do Araripe. Temos a questão da vermiculita também para fertilizante, né, no município de Queimada Nova. Temos o ferro na região de Curral Novo, paulistano ali, né? Talvez seja a maior jazida de ferro do estado. Quando tiver a ferrovia transnordestina pronta, talvez isso se transforme numa importante fonte de arrecadação, né, para o estado. E também uma coisa muito interessante que acontece são anomalias geoquímicas identificadas em trabalhos do Serviço Geológico que mostram um forte potencial de ouro para a região de Paulistana, certo? São vários, não é só uma ocorrência isolada, né? São várias anomalias que indicam, e a gente sabe do contexto geológico da região, que é muito representativo para a ocorrência de ouro, certo? Na região do Vale do Canindé, né? Então temos as mesmas substâncias praticamente, os terras raras acontecem nessa região também. Temos alguns teores econômicos de zircônio também, que também é importante nessa questão da transição energética. Temos ferro e níquel aqui no sul dessa região, na região de São Francisco de Assis. E aí a gente chega no Cerrado, né? A região do Vale dos Rios Piauí e Itaueira, né? A gente percebe agora que meio que os recursos minerais dão uma sumida, né? Parece que aí não tem mais nada. Mas não é assim, a questão não é que não tenha recursos minerais. A gente até tem algumas unidades geológicas que a gente tem visto potencial econômico, né? A questão é que falta estudo, né? Falta pesquisa, a gente não tem cobertura de dados geológicos em cartografia, então meio que fica esse vazio aí no mapa, né? Só existe alguns depósitos de água mineral e brita lá na região de Floriano.
Da mesma forma, na região dos tabuleiros aí do Alto Parnaíba, aí já tem uma coisa importante, que são os calcários lá de Antônio Almeida, né? Tem uma forte contribuição aí de arrecadação para o Estado. Existem algumas ocorrências também bastante pontuais de diamante, né? E quimberlito também nessa região, mas é uma região totalmente sem estudo, né? O estudo que a gente tem é esse estudo mais amplo e regional, que a gente não consegue cadastrar essas substâncias. Bom, aí a gente volta mais vai mais para a região do sul, né, do embasamento, onde já temos muito estudo, e aí começam a aparecer as ocorrências minerais novamente, né? Que é o ferro lá de São Raimundo Nonato. Tem algumas ocorrências de ferro, titânio e vanádio. O vanádio também é um elemento bem importante aí nessa transição energética. Tem o fosfato na região de Caracol. Fosfato, a gente sabe que a mina que produz fosfato é em Angico dos Dias, ficou na Bahia, né? Mas a região de Caracol também tem esse potencial. Tem várias ocorrências de mármore e magnesita na região de Dom Inocêncio do Piauí, potencial gigantesco lá também. E aí temos o níquel, o cobalto e o cobre lá na região de Capitão Gervásio Oliveira, né? Que aí é uma das reservas talvez uma das mais importantes nesse contexto de transição energética do Piauí, certo? Bom, aí a região da Chapada das Mangabeiras, extremo sul do estado do Piauí, né? A gente tem várias ocorrências minerais de manganês, grafita, cobre, titânio, alguns garimpos de titânio, inclusive, né? Uma região bastante interessante do ponto de vista mineral, né? Essa região está toda com requerimento, né? É uma coisa importante que o Aguinaldo falou, a gente tem que ver como é que a gente pode avançar nessa pesquisa, né? E contribuir com o setor privado para a gente conseguir identificar realmente reservas importantes no estado, né? Temos algumas ocorrências também de cobre no município de Parnaguá, né? São importantes também dentro desse cenário e que esses estudos merecem realmente ser refinados. Bom, então vamos só dar uma olhada aqui geral no conhecimento geológico atual do estado do Piauí, né? Então, a gente tem esse mapa, né? E a gente vê o que a gente tem de cartografia geológica na escala de 1 para 100 mil, né? A gente vê que praticamente o estado do Piauí está só coberto nessa parte sudeste e sul, né? Então, a gente praticamente não tem estudo nenhum no Piauí nesse tipo de escala, certo? E aí, mais recentemente, a gente fez um estudo ao longo dessas 5 folhas, aí a gente já conseguiu cobrir uma parte, pelo menos, leste do estado, né? Esses mapas foram publicados em 23, 24. E a partir desses estudos, a gente conseguiu identificar esse potencial do Piauí para elementos terras raras, para fosfato e a questão do urânio, que talvez seja o mais importante dessa região do Piauí, certo? Bom, vamos só dar uma analisada nesses elementos aí que são importantes para a transição energética. A gente tem essa tríade aí, que é o fosfato, os terras raras e o urânio. Esse trabalho a gente está na diagramação da empresa, vai ser publicado aí nos próximos dias. Esse mapa mostra que esse polígono vermelho é a região do Matopiba, né, que é a região do agronegócio importante, né? E a gente vê os resultados aqui nessa porção que a gente trabalhou nesses últimos anos, e são várias ocorrências de rochas fosfáticas, elementos terras raras e urânio, né? Então, a importância da gente dar continuidade a esses estudos na tentativa da identificação desses recursos minerais. Algumas fotos dessas rochas, né? Aqui alguns teores também, nesse mapa, aliás, 5 folhas, né? A gente tem teores significativos ali na região de Domingos Mourão, Santa Cruz dos Milagres, Aroazes, Valência do Piauí, região de Pimenteiras. Temos teores de terras raras de mais de 2%, isso é um teor elevadíssimo, né? E que isso realmente precisa ser estudado mais a fundo. Região de Picos também, Aroeiras do Itaim, Simplício Mendes, também acontecem algumas ocorrências dessas rochas que são importantes, né, na questão da transição energética. Essa tabela, sumarizando aí, foram 39 novas ocorrências desses elementos que a gente identificou no estado, né? Aí essas estrelas mostram os maiores teores, né? Esse quadro aqui, ele mostra, com relação aos elementos terras raras, com maior nível de demanda da indústria, né? Então a indústria ela requer
não são todos os elementos terras raras que são importantes para a indústria, né? Os terras raras pesados são mais importantes e eles demandam mais essas substâncias. E quando a gente olha essas rochas do Piauí, elas estão concentradas em campos promissores e altamente promissores para a exploração, entendeu? Então é muito importante a gente refinar esse conhecimento. Travou? Pronto, aí aqui só para a gente ter a nível de comparação, os principais depósitos de urânio e terras raras do Brasil, né? Algumas minas que estão em operação, e aí com teores médios com relação às terras raras, né? O depósito de Catalão e de Tapira tem teores aí em torno de 1% a... então é porque já encerrou. Mas ali, basicamente, era o ponto final, né? Só para a gente mostrar a importância desses estudos aí e que a gente precisa realmente ampliar esses estudos para a gente avançar no conhecimento geológico do Piauí e aí ter a verdadeira noção da importância desse contexto de transição energética do Estado, tá? Pronto, só a questão... Esses são os teores das principais minas que estão operando no Brasil, né? E a gente vê os teores aqui de terras raras no leste do Piauí, com teores superiores a minas que estão em operação. Obviamente, isso aqui são coisas pontuais que a gente tem no Piauí, a gente não tem nenhum teor médio, né, de algum depósito. Os teores de urânio, da mesma forma, né? São teores importantíssimos e que superam até teores de reservas importantes no país. Né? Então, a gente do Serviço Geológico, a gente considera realmente o Piauí um estado promissor e com forte potencial mineral. Né? O que falta, então? Falta estudo, falta pesquisa, falta a gente ampliar esse conhecimento geológico básico. Né? As ações que a gente deve tomar é a continuidade da cartografia geológica. Né? Essas parcerias são importantes para que a gente avance nesse conhecimento. Projetos temáticos nessas regiões com maior potencial. Né? Levantamentos aerogeofísicos, a gente tem uma diversidade de equipamentos geofísicos que a gente pode contribuir com isso, né? Por meio de avião, drones, né? Levantamentos de geoquímica também. Então é isso, eu acho que estourei um pouco o tempo, mas é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Obrigado. Obrigada, Nilo. Não passou de forma muito substancial, não. Muito obrigada. E não tem como não se perguntar, a partir da sua apresentação, quanto de potencial geológico de substâncias minerais o Piauí ainda tem e a gente ainda não tem conhecimento. E isso vem a necessidade, como você bem trouxe, de pesquisa, ciência e tecnologia, o que o governo do estado já vem demonstrando ser uma grande preocupação. Acredito que por aí ainda vem muitas parcerias exitosas entre a Secretaria de Planejamento e o Serviço Geológico do Brasil. Vou abrir para alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está com o tempo já no limite, e aí no máximo 2 perguntas. Se alguém tiver. Boa tarde, estão me ouvindo? Boa tarde, parabéns a todos, um lindo trabalho. Tenho 2 perguntas, se possível. A primeira para o pessoal da SUME, dado tanto os dados que vocês coletaram e reuniram, o trabalho feito nesse 1 ano, qual é o panorama que vocês vislumbram para o nosso estado e para o Nilo? Se você poderia explicar um pouquinho o que é o teor. Tu falou de teor médio, tem um teor mínimo, teor máximo, eu não entendo muito bem. E
se tem diamante em Palmeirais. Obrigada. Não, então, a gente faz análise química, a gente coleta as rochas nas atividades de campo, né? E a gente pega esse material e envia para laboratório, né? E o laboratório traz todo tipo de elemento químico que tem naquela amostra, né? E aí ele dá um teor, né? 5%, por exemplo, se você pegar um arenito, né, que é uma rocha sedimentar, vai dar um teor alto de sílica, aí vai ter um teor de alumínio, e são esses teores que a gente consegue identificar na amostra, né? Esses teores que eu apresentei para vocês são bem pontuais, né? Uma amostra coletada aqui, outra... não é nada relacionado a algum depósito específico para a gente ter um teor médio de um lugar em específico, entendeu? Com relação ao diamante em Palmeirais, aí a gente tem que planejar os estudos e realizar estudo. Aí a gente consegue prever alguma coisa nesse sentido, tá bom? Bem rápido, né, para não estourar o tempo. O que a gente pretende fazer nos próximos passos é fazer um planejamento energético do Estado, consolidando os dados do governo federal, do governo do Estado e da distribuidora, e reunindo isso num estudo só, e também um planejamento minerário, reunindo informações tanto do Serviço Geológico Brasileiro, tanto do governo federal e do governo do Estado, isso a longo prazo, né, para dar um norte a todo o estudo e projeto que a gente tem a desenvolver. Só para responder a Bárbara sobre o potencial do Piauí em termos de energias renováveis, Bárbara, o Piauí, de fato, como já foi mostrado, ele tem um potencial gigantesco para se consolidar como um protagonista na transição energética. Porém, o grande gargalo é a infraestrutura elétrica, as linhas de transmissões, que, na minha concepção, o potencial vai ser, de fato, consolidado se houver esse investimento e a construção dessas linhas de transmissão para escoar essa energia. Então, esse é um desafio a ser superado, para que, de fato, o Piauí se consolide nessa transição energética. Muito obrigada, Isadora. Quero agradecer a todos os componentes desse painel, agradecer também a todo mundo que assistiu. Tenho certeza que foi enriquecedor e nós também estamos disponíveis, né, toda a equipe, a dúvidas, demais dúvidas que possam surgir. E queria só avisar que o QR Code dos painéis e dos mapas que foram divulgados aqui está aí para acessar o link. Obrigada, uma boa tarde e um excelente final de evento para vocês.